Olá, olá! Não tira a música, não, eu adorei. Você adorou? Que bom. Eu vou colocar mais um pouquinho, Eu adoro esse tipo de música, meio anos 60, 50. Depois eu quero saber quem é. Gosto muito mesmo. Eu gosto muito de banda cover, né? Às vezes eu prefiro mais do que a banda original. Essa é uma banda Porque é cover. mais suave, né? Gostoso pra ouvir no consultório também. Oi, Niva! Beijos! Elza, Raquel, Angelita, tem, ó, gente, Imperatriz. Olha a Dani! Uma galera top aqui, né, Elaine? Bom demais poder. Ó, Dani! Dani Muito bacana. Caroline. Gente, a Dani, Daniele Castro. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Ó, música predileta do Flávio. Eu adoro. Gente, Flávio é um artista de Goiânia. Ele inovou, fez uma galeria online. Vocês precisam depois entrar na página dele. É? Ó, Margarete. Eu acho que foi a segunda do mundo, né? Porque nessa fase agora, né, Lani, tem que improvisar, né? Galeria de quê que você falou? Ele fez uma exposição online. Ó, que massa! Ele pinta quadros, ele sim, você veio também, danada. Quem tá cantando é Camélia. Dan e King Cover. Daniel, olá! Bacana. Acho que a gente, quando você quiser, a gente pode. Luana. Gente, em primeiro lugar, queria dizer assim que é um prazer imenso receber essa minha amiga do coração. Essa minha amiga, ó, de longas datas. De quando, hein? 96 em diante. Verdade. Então, eu e a Elaine, nós temos a mesma formação. A Elaine era minha caloura. Mais ou menos, né? A gente quase muito mais nova. Né, Elaine? Era só 6 meses de diferença. E a nossa turma fez história na faculdade, né? Até hoje, quando eu encontro os professores, eles falam que nunca mais teve turma igual a nossa. Puxa um saco legal, mas é verdade, assim, foi uma época muito gostosa. A gente tinha aula no casarão histórico lá em São Luís, né? Então era especial, né? A aula era sofrida, né? Porque não tinha instalação adequada, mas tinha tanta história ali, né? E a gente fazia acontecer, né? Você lembra que nós participávamos de muitas pesquisas, nós tínhamos muitos congressos, né? E a gente sempre estava envolvidas, né? Participando lá da BO, a gente era da comissão científica da BO. Então, e fora isso, todos os projetos científicos a gente estava no meio, né, Elaine? Estava no meio. Então, por isso que... E a turma era assim, né? Tanto a minha quanto a sua Por isso que eu acho que nós fizemos história na faculdade, por causa desse perfil, né, que a gente teve. E com isso, né, Elaine foi fazer o doutorado com o Baratieri, eu fiz o doutorado aqui. Então, isso vem de um fruto que foi colocado, essa semente, lá na nossa faculdade, porque eles incentivavam muito pesquisa, né? E a gente eram extremamente rigorosos, né, com os nossos trabalhos científicos. Uma turminha de 20 alunos, né? E os professores conseguiam estar muito presentes assim conosco. Foi muito especial. Eu tenho um carinho enorme pela minha formação. Fico muito feliz. Eu também. E aí, a Elaine, a primeira live da Elaine foi comigo no meu consultório. Foi. Eu fico feliz por isso. Morrendo de vergonha. Estudei acho que 15 dias. Mas é interessante, né? Como a gente consegue dar aula para um auditório, para as pessoas, mas quando liga a câmera tem uma certa diferença. E eu tô... Ó, Cassiano, seja bem-vindo, a Marina. Eu tô treinando, não porque seja uma intenção esse meio, pelo contrário, não, mas talvez algo online, aulas, né? Continuar com os projetos de aulas. E que eu acho muito interessante eu poder dar aula aqui para um aluno que eu falei ontem numa palestra, que mora lá em Imperatriz, né? Que mora no interior do Pará.
Então, esse alcance, eu acho que ninguém tira da internet, né? Isso é realmente fantástico. E se a gente traz ciência, né, traz boas reflexões, e é nosso objetivo hoje aqui, né, disso. Exato, e Isso. assim, eu acho que o digital, né, é um meio fantástico da gente comunicar e de nós podermos compartilhar, como você falou, um aluno de Imperatriz, e às vezes não só lá, mas do interior, que às vezes ele não tem, às vezes, o acesso a certas informações, né, e a gente tem condição de fazer com que essas informações cheguem mais rápido, né? E principalmente nessa fase agora, que está todo mundo mais em casa, confinado, alguns lugares totalmente, outros não Nem tem tanto, tanto, né? né? Mas de uma certa forma a gente está mais em casa do que antes, né? Então é temos uma ótima tempo. oportunidade para buscar o conhecimento e assim existem várias lives, né? É que agora deve estar tendo um monte de assuntos diferentes e eu sempre falo para quem está, né, tá nas minhas lives, busquem aquele assunto que vai fazer uma diferença na sua vida profissional. Não só na parte técnica da odontologia, mas também outras áreas, porque nós precisamos estar atentos para ter sucesso no consultório, não é só conhecimento técnico, mas tem algumas questões, inclusive a que a gente vai falar hoje, que é importante a gente refletir para a gente poder passar para o paciente o nosso melhor diagnóstico e participar do melhor da odontologia, que é a prevenção, né, Elaine? Quando a gente fala de prevenção, vem na cabeça só ensinar o paciente a escovar os dentes. Flúor, creme dental, né? Exato. Ó, Silviomar da minha turma. Seja bem-vinda. Que legal. Mas prevenção vai muito mais além disso, né? Vai na preservação do elemento dental. E nós somos responsáveis por isso. Então, eu acho que a base de tudo começa no diagnóstico, você entendendo o teu paciente, a pessoa que ele é, né, as necessidades dele, os sonhos dele e aquela toda avaliação que às vezes a gente chega na ansiedade, o dente quebrou, a gente já nem quer muito, não se concentra muito no paciente, como ele fala. Nós observamos se o músculo dele está mais elevado do que o outro, nós não perguntamos se ele dorme bem. Nós, às vezes, não perguntamos se ele está tomando algum medicamento e esse medicamento pode interferir na nossa forma de tratar. Nós não perguntamos como está a vida dele, se ele pratica exercício físico, qual a intensidade desse exercício. E a gente precisa de saber como é a vida dele, porque os hábitos alimentares, os hábitos de higiene oral, tudo vai influenciar no nosso tratamento, nas nossas escolhas, né, Elaine? E hoje, verdade. gente... O tema é restauração de amálgama, manter ou substituir por resina, né? Então, como a Dice falou, tem toda uma questão multidisciplinar. E eu vejo pela minha história, mesmo dando aula de dentística há vários anos, e gostando muito de dentística, né? Tenho até vergonha de dizer que exclusivamente de dentística, porque hoje a gente precisa ter uma noção de todas as áreas. E nessa busca, é exatamente isso a ideia que a gente tem, é uma busca multifatorial, mantendo-se na dentística, mas com a finalidade de prevenir situações clínicas, doenças. Por exemplo, né? Eu lembrei que eu vi a Silvia aqui na live, né? Eu fiz o curso do Palmieri, que eu sei que você fez também, na intenção de entender um pouquinho mais como eu posso ajudar os meus pacientes, que eu trabalho numa clínica de odontopediatria e ortodontia, os meus pacientes que têm 15, 16, 17, 18, 20 anos, para que eles não caiam numa reabilitação quando eles tiverem 30, 40, 50, 60 anos, né? Então, isso mostra como a gente tem a rédea. E a gente tem essa possibilidade, sim. Né? A gente tem o poder do conhecimento, né? Então, nossa função é guiar o paciente, orientar o paciente para que aconteçam as melhores escolhas, entendendo os sonhos dele, as vontades, os desejos, mas também entregar o que ele precisa e garantir a longevidade do que a gente está entregando, né? Porque eu acho que não é nada mais frustrante para um dentista fazer uma restauração, depois não ter sucesso, né? Então, o nosso sucesso é o sucesso do paciente. Então, com certeza. E queremos que nossos pacientes fiquem bem também.
Disse, você salvou aquelas imagens que eu Talvez, mandei para deixa eu você? pegar. Uhum. Então, gente, a ideia é que a gente discuta um pouco. Eu já fiz uma aula falando da síndrome do dente rachado, de trincas, foi até por isso que a Disse surgiu com essa ideia da gente falar um pouquinho especificamente sobre as restaurações de amálgama. Então, dentro daquele contexto, né, do que a gente encontra na clínica, será que a gente tem que substituir todas as restaurações? E então a gente precisa entender onde o contexto do paciente, o contexto do dente, e de uma forma um pouco mais didática, até para todos entenderem, a gente pode sim substituir, e é isso que a gente vai falar, mas pode não substituir. Normalmente, isso está relacionado ao tempo, que eu esqueci de colocar ali no nosso esquema, ao tempo e à extensão da cavidade, né? Oi, filho. Meu assessor, meu principal assessor. Gabriel, você pode clicar nesses corações, isso, mandar corações isso pra gente, ó. Muito bem. Vai passar a live todinha clicando no coração. Então, o Instagram entende que o assunto é relevante e ele entrega para mais pessoas, e aí mais pessoas podem usufruir desse conteúdo. Bacana. Que, para mim, é um conteúdo que faz diferença, né, no dia a dia do consultório. Bacana. Então, a gente pode não olhar para isso, e a gente, como trabalha no front ali com pacientes muito jovens, ou nessa filosofia da mínima intervenção, sempre olha algo com a intenção de não mudar, se tiver tudo bem, né? Então, restaurações pequenas, o istmo pequeno, a abertura pequena, onde você tem uma boa estrutura, um bom remanescente, a gente pode deixar. Mesmo sendo antiga a restauração. Agora, quando você tem restaurações muito antigas, né? Que é o nosso caso, que é a ideia que a gente está tratando aqui, de mais tempo. Porque, Elaine, eu não sei os seus alunos, eu não sei como que é, porque a Elaine é professora de dentística no área, né? Então, assim, isso. Eu não sei, acho que hoje não se ensina mais, pelo menos lá na UNB eu não vejo ninguém mais manipulando o amálgama, fazendo. Então, muitas vezes nem entendem muito como que funciona, né? Todo o preparo, a forma, quais as características desse material, como que ele funciona. É verdade, né? A gente só lembra da nossa geração, né? Exato, e isso interfere, né? O comportamento desse material na cavidade, como que ele funciona, isso vai interferir nas nossas decisões também, relacionadas a trocar e não trocar. E hoje o que mais chega, acho que para os seus alunos e para essa nova geração de dentistas é a necessidade de substituir, que muitas vezes você até colocou, né, aí, por necessidade estética, que há uma demanda muito grande pela estética, e o amálgama ele é escuro. A gente brincava na nossa época, quem gosta de amálgama é dentista, porque fica bem prateado, a gente conseguia ver a nossa escultura, né, e fazia todo aquele brunir e tal, e a resina a gente não conseguia ver com tanta evidência. Então, as pessoas querem trocar por estética. Tem a questão da biologia, né? Acho que você pode continuar, né? Então, a ideia é assim, esteticamente, os pacientes muitas vezes nos questionam. E eu acho que hoje é uma decisão do paciente também, né? A gente tinha medo, né, uns anos atrás, que não podia falar de procedimento estético para o paciente, isso já não é uma realidade. Então, isso é ponto fato. Alguns pacientes nos questionam sobre a troca do amálgama por conta da liberação de mercúrio. Isso ainda não tem uma relevância científica em que mostre essa necessidade. Então, a gente não é o nosso foco hoje na nossa live, mas isso é uma realidade clínica, né, de alguns pacientes que fazem uma terapia ortomolecular, né? Em relação... Onde a gente vai abordar mais? Que a gente vai entrar na questão de resistência. E eu acho que o próximo slide, é aquele da extensão do preparo. Deixa eu ver aqui. Seria esse? Não, é aquele do desenho da cavidade. Do desenho, tá? Então, quando a gente pensa em uma restauração de amálgama, onde você simplesmente olha pelo oclusal e você fala, nossa, tem metade do istmo da distância intercuspídea, então eu não preciso mexer, tá tudo bem. Mas quem nunca abriu uma restauração de amálgama, um dente restaurado, e percebe que a parede ela não está
acompanhando a mesma abertura oclusal. Ela alarga muito mais. Por quê? Os jovens aí que às vezes não entenderam aí o que é o preparo para amálgama, a gente precisava fazer cavidades onde a base era maior do que a abertura oclusal, né? E aí, nesse sentido, o meu... E por que isso, gente? Porque a retenção do amálgama é mecânica. A gente precisava que, quanto mais convergente, melhor é para o amálgama, né? Para você ter a retenção do amálgama, porque ela é mecânica. No máximo, a gente poderia ficar com as paredes paralelas, no máximo, mas nunca divergente. Isso é uma regra, né, da confecção da restauração do amálgama. Dirce, estão pedindo para tirar os comentários, mas acho que dá, Elza, para você tocar e abaixar o dedinho assim. Pronto, tirei, fica melhor para ver. Tá. Depois a gente volta, só para a gente saber as perguntas. Vocês também podem mandar nessa caixinha de perguntas que no final, né, a gente responde. Joia. Valeu. Então, nessa imagem, nesse esquema que eu montei aqui para vocês, pensem numa situação onde você tem um amálgama e por vestibular ou por lingual, você vê a transparência daquele amálgama, né? Fica um esmalte acinzentado. Mesmo não tendo trincas, mesmo você não visualizando cárie, se você tem um amálgama de longa data, com esse esmalte sem suporte, já é uma indicação, já é um critério, já é um tiquezinho para a gente fazer essa troca. Por quê? Porque a gente pode esperar uma fratura nessa região. Se a gente, entendendo que a dentina funciona como... tem um módulo de elasticidade um pouquinho menor que o esmalte, e esse complexo, ele é tão sábio, né, que o esmalte é muito friável e precisa da dentina para poder fazer esse apoio e dar resistência final ao dente. Quando a gente tem um amálgama de muitos anos, e olha que o amálgama realmente, mesmo numa situação adversa, ele se mantém ali. Mas quando a gente tem por muitos anos, eu chego a ponto de observar essa translucidez, e aí pode-se somar várias coisas. Pode somar trincas, presença de trincas, pode-se somar sensibilidade ao mastigar, sensibilidade esporádica, às vezes não é frequente, esporádica a mudanças térmicas. Então, isso pode levar a gente a montar o nosso critério de escolha e fazer essa remoção. Eu, particularmente, já vi várias situações de fratura, né? Eu trabalho no Tribunal de Justiça, como a Elza, que está aqui também. Então, a gente vê muitas situações, né, de amálgama, atendemos volume. E não é incomum nós encontrarmos muitas trincas e muitas vezes as fraturas, né? Várias, inclusive rendeu uma aula sobre isso, né? E aí você tem uma história sobre isso, né, Dirce? Sim, eu até estava conversando com a Elaine, uma das coisas que me fez convidá-la para falar desse assunto, porque eu já vivi a experiência do cliente, e nada melhor do que a gente viver a experiência do cliente. E como que foi essa experiência? Eu tinha uma restauração pequena, OD, no 45. E assim, quando eu passava o fio dental estava doendo, quando eu tomava alguma coisa ou gelada ou quente doía, e parecia assim, que ia lá, como diz o paciente, vai lá no centro, doutor. Realmente, vai lá no... Parece que nada como o dentista passar pelo papel de paciente, né? Isso é ótimo, humaniza a gente. Exato. E aí eu falei, meu Deus, né? O que aconteceu? Aí fui no colega, levei a restauração linda, maravilhosa, super bem adaptada, pequena. Era uma OD, pequena. E ele olhou, não disse, não vamos mexer não. Eu falei, pode tirar essa restauração que ele está me incomodando, pode trocar. Ele, não, mas está tão adaptado, então, porque, né, tem aquela parte de você ser conservador e não colocar o paciente para ficar trocando, substituindo as restaurações, porque são poucos os dentes que ao longo da vida vão suportar essas trocas de materiais, né? E com isso vai evoluindo para uma endo, para uma prótese, até o fim do dente. Mas, mesmo porque, disse, só para acrescentar, radiograficamente a gente não observa essas trincas quando estão na coroa, justamente pela interposição das faces, né, das paredes dentárias. Não, e ele olhou com lupa, passou a sonda, nada. Aí ele removeu, aí ele olhou, disse, não tem nada, tá ótimo. Aí depois ele olhou assim,
pegou a lupa e fotografou. Disse, tem. Aí ela tinha uma trinca que ia lá na raiz, assim. Então, aí ele restaurou direitinho, ficou um pouco sensível no dia. Mas depois resolveu, isso já tem uns 8 anos, nunca mais E senti com a nada. restauração direta foi suficiente. Direta foi suficiente. Nunca mais Bacana. tive nada, sabe? Mostra. Exato, se eu não tivesse observado, e assim, gente, quantas vezes o paciente chega no teu consultório e você pede raio-x, e pede raio-x interproximal, e pede periapical, e você não vê, o paciente está reclamando. Eu até estava conversando com a Elaine, que uma das coisas, assim, talvez até pela experiência que a gente praticava muito na faculdade, a gente já ganhava até um salário na BO, né? A gente atendia os pacientes da BO. Não fala não, que eu tenho medo de ser presa daquela época ainda. Mas a gente era estagiário, né? Os professores lá assinavam pela gente, eles conferiam e tudo. Mas uma coisa que eu aprendi cedo é observar a reclamação do paciente. O paciente, ele nunca reclama por nenhum motivo. Então, se o paciente está com uma queixa, vamos investigar. E agora, com tudo que a Elaine está falando, é mais dos problemas dessas trincas é essa sensibilidade, que às vezes você olha e não sabe dizer, não sabe falar para o paciente o que está acontecendo. Né? E foi o meu caso, eu vivi isso. Né? O meu colega olhava e falava assim, não vou tirar, tá ótimo. É uma restauração pequena. Eu falei, não está ótimo. E ele tirou, pronto, resolveu, nunca mais. Então a gente vê disso, né? Elaine, pode continuar. Só um minuto. Esse dente só não fraturou porque era pequena. E era uma restauração pequena e não era tratada endodonticamente, porque eu acho que... E você usa placa também, né? Não, mas aí eu passei a usar depois, né? Ah, tá. Porque aí foi um dos motivos que eu fui descobrir que eu apertava, né, gente? Então, aí o que a Dice falando, isso gera pra gente uma outra linha de pensamento. A gente tá pensando aqui no nosso órgão dentário, especificamente, falando dele. Só que isso tudo está envolvido dentro de um sistema. Então, a gente não entrou em detalhes, mas esse premolar, por exemplo, pode estar fazendo a guia de desoclusão lateral, na lateralidade direita ou esquerda, e está com uma sobrecarga diferente do que deveria estar. E aí, não criar, mas potencializar a possibilidade dessa trinca se propagar, né, Dice? Tem a questão oclusal que é bem importante aí. Com certeza, né? E o fato de esse dente poderia estar com algum contato mesmo na hora de apertar em algum lugar, tanto é que foi feito um ajustezinho, um ajuste nesse dente, porque é mais comum nós observarmos fratura de dente do premolar superior, é o mais comum. O pré-inferior não é tão comum esse tipo de situação, mas é para vocês verem que não tem regra. Então, nós tratamos o paciente, nós tratamos de biologia, nós tratamos o paciente de forma individual. Então, esse negócio também, falar, porque quer fratura é cuspe de contenção. Nem sempre também, né? Mas eu já tive casos de paciente fraturar cuspe de vestibular do primeiro pré. Aliás, era um segundo que estava no lugar do primeiro, porque foi feita a ortodontia. Então, assim, é para a gente prestar atenção, e eu acho que o cerne disso tudo aqui é o diagnóstico do paciente, avaliando o paciente nos mínimos detalhes. É isso que vai fazer a diferença, né? Indicando o melhor tratamento. Coloca, Dice, naquele slide que fala de sinais e sintomas. Deixa eu só ver, porque eu acho que ele saiu meio aqui da ordem. Da ordem? Não, isso, aqui. Ai, que dó. Eu achei que eu tivesse alinhado para você ficar encaixadinho, mas ele ficou por cima, né? Eu tentei colocá-lo todo para o lado esquerdo, mas esse eu esqueci. Bom, a gente pensa o seguinte. Então, eu já abordei um pouquinho com vocês a dor ao mastigar, a dor a estímulos térmicos, pacientes com apertamento, que é esse contexto a mais, né, que a gente precisa avaliar. Mas sintoma, um sinal claro, por exemplo, a transparência do vestibular. Existe um artigo que mostra que alguns
amálgamas, principalmente o ricos em zinco, se não me engano, eles sofrem expansão. E essa expansão pode ajudar na propagação de trincas. Né? Então, quando associa transparência da face, de uma das faces, mais trincas, amálgamas saltados, mais trincas, cavidades com envolvimentos de crista marginal e trincas, a gente sempre fica na defensiva, sabe? E muitas vezes o paciente às vezes não tem questionamento sobre isso, não se queixa disso. Talvez ele não entenda que será preciso fazer, mas quando precisar, já aconteceu uma paciente minha, eu ficar na dúvida com uma trinca, era uma classe 1, com uma trinca na mesial, não tinha perdido crista marginal, ela não tinha nada, não sentia nada. Um ano depois, Elaine, tô com dor, e eu troquei o amálgama. Quando eu troquei, eu percebi a trinca e ela parava assim que chegava na dentina. Fiz a restauração direta em resina e a dor passou. E ficou tudo bem. Tem a movimentação, né? Tem a movimentação, né, dos tubos, e aí causa sensibilidade, que fica uma solução de continuidade, né? Então isso acaba gerando sensibilidade mesmo. Na mastigação, a abertura das partes, né? Principalmente, né, numa situação onde você tem uma mastigação mais intensa ou morde substância, granola, algo mais rígido, você tem essa abertura das margens da fratura e a movimentação dos fluidos dentro dos túbulos dentinários. Então, isso é até um teste no caso de dúvidas se o dente tem trinca ou não, você pegar um pedacinho de madeira, uma espátula de madeira, e pedir para o paciente morder, para você identificar, porque às vezes o paciente não sabe qual é o dente que ele está sentindo dor. Já aconteceu algumas vezes, né? Você tem dois amálgamas. Uma vez. Morde aqui, porque é mais durinho, né? Uma vez eu pedi para morder o sugador, porque é mais durinho. Pode ser também. Mas a madeira, eu acho que é até mais firme, mais te dá mais dura, essa porque eu não tinha madeira. E aí você faz um diagnóstico diferencial do dente que você precisa avaliar, né? Então, eu acho que isso é uma dica interessante. Eu também... A gente tem que lembrar, você que falou assim, no pré-molar inferior, normalmente a gente não vê esse tipo de fratura, e a não ser que tenha uma restauração com envolvimento da crista. Mas isso é verdade. Nos superiores, os pré-molares têm as cúspides mais altas. E em alguma situação de pressão intensa ou de um trauma, essa distância da ponta de cúspide até o fundo gera uma alavanca, um braço de alavanca maior. Né? E o Paulo Vinícius fala muito disso, né? Da incidência de força sobre os dentes. E você pode ter, por isso que a gente tem grande incidência de fratura, tem problema, de fratura em pré-molares, pela essa altura das cúspides. E pelas próprias características, né, das raízes, que elas são mais abertas, a constrição na cervical favorece, né, a fratura, e geralmente no longo eixo. Exato. Mostra aquela imagem, Dirce, daquele molar. Aquele molar que tem uma fratura grande pra caramba ali. Vou pegar aqui, peraí. Nesse dente, eu quero mostrar para vocês. Ó, esse é um dos pacientes que eu falei do amálgama. Essa ficou grande, né, Dirce? Ficou grande. Muda a imagem. Deixa essa aí. Olha só, gente. Deixa aquele molar anterior. O anterior. Era uma classe 1 composta. Isso é professor de dentística, né? Classe 1 composta. Tinha um amálgama aí com essa extensão palatina. E essa trinca. Classe 1 composta. Faz muito tempo que eu não tenho essa classificação. E você vê que visualmente, pela radiografia, você não vai perceber nada. Visualmente, você vai ver uma trinca em esmalte com essa percolação, com esse acinzentado. Mas você só vai perceber a extensão dessa trinca quando remover o amálgama. E muitas aqui, vezes né, a gente... Oi? Olha aqui, olha esse premolar aqui, ó. Os desgastes que a gente vê nas cúspides. As facetas também, exato. Desgaste. Então, nessa situação, eu, por exemplo, eu vejo que não tem a crista marginal perdida. E se o paciente não se queixar de dor, eu aguardo. Porque a gente está pensando numa odontologia onde a gente faz o acompanhamento desse paciente, né? Não de uma odontologia de faculdade, que a gente não vê mais o paciente, mas uma dentística que a gente acompanha.
Então, numa situação onde a gente já tem a perda da crista marginal, aí já acenderia um sinal de alerta com dor, né? Então, para que a gente entenda, são vários critérios que nós precisamos colocar dentro dessa caixinha, para que a gente consiga tomar a decisão. Por quê, gente? Não tem uma relação na literatura abordando amálgamas. Não tem. São trabalhos de pesquisa em laboratório que mostram quando você faz a cavidade, você restaura com amálgama, a resistência daquele dente é menor do que de um dente íntegro. Então, se eu tenho uma amálgama do tipo classe 2, MOD ou OD, mais trinca, mais remanescente frágil, mais uma oclusão desequilibrada, eu vou esperar o quê para remover esse amálgama? Eu vou esperar a fratura? E às vezes a fratura é uma fratura catastrófica, do tipo subgengival, né? Às vezes fratura a cúspide e o paciente fica com ela. Não, doutor, tá aqui, ó, tá em posição. Ou sai a palatina inteira, o que poderia ser uma restauração direta em resina, vai ter que ser uma onlay, né? Então, a gente precisa pensar nessa dimensão em toda, né? O que tem mais aí pra gente, Disse? Eu acho que o objetivo da gente é chegar antes dessa fratura, né? Exato. Porque depois, realmente, você vai estar certo. Eu não quero nunca estar certo para o meu paciente. Eu quero estar certo no sentido de prevenir, né? Não quero que ele chegue e fale, bem que a senhora falou, doutora, que ia fraturar. Eu quero que a gente consiga chegar Tem antes. uns que a gente quer. Tem uns teimosos que a gente quer. Ah, não, eu morro de dó, Elaine. Eu morro de dó. Nossa, eu morro de dó. Porque às vezes chega e já é implante, né? Não tem nem o que fazer. Não dá nem para fazer mais endo, não dá para fazer... E não existe nada mais frustrante para mim. Eu sou implantodontista, faço pério. Mas eu falo que eu formei para salvar dente. Não para condenar dente, sabe? Eu fico extremamente frustrada quando eu não consigo. Mas a gente sabe que às vezes também a extração é ser conservador. Ah, e você me lembrou, é verdade, você me lembrou de uma questão interessante, assim, uma situação. Lembrei de uma paciente que ela tinha um amálgama bem extenso, vinha de outro dentista, tal, com aquela queixa de dor há muito tempo, mas radiograficamente ninguém percebia nada. E às vezes passa por nós, a gente, não tem nada, porque você nunca sabe se o paciente teve uma dorzinha mínima ou se várias vezes. E às vezes tem paciente que é tão observador, é tão atento, que às vezes uma só ele já vai lá e se queixa. E pode não ser nada. Bom, mas essa paciente já vinha com relato, né, de sofrimento no dentista, um incômodo e nada. Radiograficamente estava tudo bem. E aí deve ter uns 10 anos atrás isso. E aí nesse dia eu falei, eu vou fazer uma sondagem dessa região. Né? Porque ela veio minha amiga, só para a gente fazer uma avaliada, né? Vamos avaliar para ver o que está acontecendo. E na sondagem, não era na interproximal, era indo para a palatina, para a lingual, a sonda entrou 10 milímetros. E aí pedimos tomografia, raiz fraturada e perda do dente, implante, com todos, né? Com todos os detalhes, todo o protocolo. Então, o diagnóstico diferencial, se for numa trinca na região interproximal, ou se você não conseguiu detectar, porque nem sempre também na radiografia você percebe essa perda óssea, né? Dependendo do ângulo que foi feito, a sondagem é realmente muito importante para que a gente faça essa análise, tá? Que bacana, eu fico tão feliz de ver o pessoal da próxima da dentística sondando. Porque as amigas periodontistas brigam. A gente aprende, né, na faculdade que é pinça, espelho, sonda e sonda periodontal. Sonda clínica e sonda periodontal. Mas a gente depois quase não vê isso nas bancadas. Né? É verdade, é verdade. Mas é muito útil, a gente precisa realmente. Eu quero aquele outro caso, disse, um que é um molar, é o primeiro molar inferior. Aqui, esse. Muda você um pouquinho, só para o pessoal ver a extensão na distal, que a imagem está bem na frente. O quê? Ah, mas aí não vai dar. Como você quer que eu faça? Eu ia falar para colocar no seu lugar, para a foto ficar no seu lugar. Tem. Aí fica muito pequenininha, né? É. Não.
Mas eu só quero mostrar para vocês, mas dá para ver de longe. Eu tô sem óculos, mas dá. Que essa trinca, ela vai para distal também. Agora volta, olha só. Esse dente era um paciente dentista, que esse dente já tinha tido um amálgama. Foi colocado uma restauração de resina, só que com um forramento grande de hidróxido de cálcio e resina, que não é o que a gente recomenda, já que não vai ter adesividade nenhuma, né, no fundo na parede de fundo da cavidade. Então, percebam que a gente tem, olha só essa cúspide lingual, eu não sei se ela é mesial ou distal, que está com isolamento, mas olha essa cúspide lingual aqui, como ela está toda circunscrita ali pela trinca, tá? Então, ela tem trinca na palatina, eu tô apontando aqui como se as pessoas me vissem, né? Tem trinca na palatina lingual, contorna e vai para a região mesial. É mesial, Jesus Cristo. Ai, minha professora de anatomia. Também. E aí, uma ponteira, né? E ao mesmo, aí a gente fala que é uma trinca mesiodistal. Ela não tá certinha, retinha, mas é uma trinca mesiodistal. E tem outra trinca no sentido vestíbulo lingual. Então, quando a gente tem essa trinca mesiodistal, e nesse caso aqui, praticamente uma cruz, né? Assim, você tem entrecortando assim, um dente. Quando eu só percebi isso, quando eu removi a restauração de resina. Então, naquele momento, meu planejamento dentista estava em resina, só que tinha hidróxido de cálcio lá embaixo. Então, eu desconsiderei essa possibilidade. Então, eu coloquei resina composta, sabendo que não era indicado. Agora, por que não era indicado? Porque a gente tem uma trinca mesiodistal e praticamente circundando essa cúspide lingual. Aqui não tem saída. Aqui tem que ser uma onlay com cobertura de cúspide ali daquela. Tenho que proteger essa região. Não tem saída. Então, é só para a gente entender que a restauração em resina, eu acho que é a primeira opção e pode ser realizada quando você tem trincas mais localizadas, talvez em duas faces. Mas quando a gente tem esse festival de trincas que a gente vê nesse dente, a onlay é recomendada. E mesmo nessa primeira possibilidade, né, onde você e aqui tem menos estrutura, né? Dá para ver que tá mais molhado, tem menos estrutura. Mesmo quando você tem uma trinca que não seja na crista marginal, que seja na lingual, você tenta a resina e o paciente continua com dor. Às vezes acontece. O que aconteceu nesse caso desse paciente? Eu fiz uma restauração de resina, que foi o que eu tinha programado naquele dia, que eu não sabia que era essa situação, e ele retornaria depois para a gente reavaliar. E ele relatou, melhorou a sensibilidade, mas ela aumentou depois de um tempo, né? Como era dentista, lógico, ele nunca mais voltou, deve ter resolvido em outro lugar, a esposa é dentista. Mas isso reforça essa questão. Nem sempre a restauração de resina vai resolver a situação. Mas eu não partiria para uma onlay logo de cara. Eu sempre tentaria uma restauração de resina, porque você está com uma história que você conta. Tem 8 anos que você tem uma restauração bem sucedida, sem sensibilidade. Isso acontece também na clínica, tá? Eu uso placa, claro, mas às vezes eu esqueço. Mas tá tudo bem, tá tudo certo. Por quê? A gente até estava conversando com a Elaine. Eu falei, Elaine, não adianta, às vezes, seguir o protocolo, fazer ou uma onlay ou a restauração de resina, se não remover a causa, né? No caso, se tem hábitos parafuncionais, não tá usando placa, né? Então, vamos identificar. E tem medicamentos, muita gente não sabe, mas tem alguns que induzem o apertamento, que induzem a parafunção. Então, é importante a gente ter... É isso que eu falei. Prestar atenção no diagnóstico para que nós possamos tratar a causa e não a consequência. Nós só vamos ficar substituindo materiais até o dente falhar. E até o implante falhar também. E quem não aperta, né? Vamos ver. Eu tô achando que é o novo normal, entendeu? Não tá na moda o novo normal? É o novo normal. A gente vai ter que lidar com isso. Exato. Mas isso é uma verdade. Porque o perfil hoje das pessoas mudaram, né? No meu consultório, as pessoas chegam, elas são hipertensas, são ansiosas, tomam medicamentos para ansiedade e apertam os dentes. Eu acho que quase 100% dos meus pacientes, e tem como a gente fazer esse diagnóstico, né? Tem as facetas de desgaste, tem trincas que a gente observa,
que quando faz a desoclusão, ela coincide exatamente ali, né? Naquela... É dente fazendo função de outro dente, né? Premolar fazendo a função de canino. Então, essa desordem, essa bagunça oclusal, a gente tem que prestar atenção, porque o paciente que tem uma desordem oclusal, um desequilíbrio oclusal e mais hábitos parafuncionais, seja apertamento ou ranger, né? E eu tinha... É um sinal de alerta. Travassos? Você lembra do Travassos? Lembro. O Travassos falava assim, o apertamento é pior do que ranger. Ele sempre falava isso nas aulas dele. Então, assim, e às vezes as pessoas apertam de dia, né? E aí... Vai somando tudo. Quando tá dirigindo ou quando tá na academia. Então, são situações que a gente tem que estar atentos, né? Para a gente entrar... se não pudesse, que a gente sabe que nesse caso que envolve o emocional, se nós não pudermos ajudar a controlar, se nós ajudarmos a tirar todo o processo, pelo menos controlar, que é o caso da placa, né? Com certeza. Outros procedimentos, como ajuste oclusal, seja por acréscimo, desgaste, enfim. As formas aí vai depender do diagnóstico. Forma de tratamento vai depender do diagnóstico. E eu acho que um ponto para a gente começar a fechar e entrar no nosso tratamento é a gente lembrar que quando um dente perde a crista marginal, é aquele outro slide, disse, quando um dente perde a crista marginal, uma delas, ele perde 35% de força. E quando ele perde as duas numa cavidade MOD, ele chega a perder 70% da sua resistência, né? E isso são trabalhos clássicos do Burke, do Mondelli. Tem um trabalho do professor Paulo Vinícius, do Carlos Soares, que trabalha com elemento finito, que é um slide mesmo, disse, que tem um dente, uma classe 2. Isso, esse aí. Então, quando a gente tem essa perda, nós temos uma queda na resistência muito grande. Independente. E aí, se eu coloquei uma restauração de amálgama aí, essa resistência não é retomada. Então, tem esse trabalho do Carlos Soares com o professor Paulo Vinícius, mostra que a abertura endodôntica, achei muito interessante isso, que a abertura endodôntica por si só, sem remover crista, ela não cai em 5, 10% da resistência. Mas quando a gente perde uma crista marginal, a gente perde ou duas, 70%. É muita coisa. Então, para isso, a gente precisa de um material que devolva biomimeticamente as mesmas características da dentina e que tenha resistência, né, formando um complexo ali o mais próximo da realidade do dente, para que a gente consiga restaurações de longevidade. Porque a grande justificativa das pessoas não, a amálgama é ótimo. Eu tenho uma amiga, eu precisava falar com ela, que eu falo dela sempre, a Gislaine, espero que ela não esteja aí. Gislaine, professora comigo lá da Unip, e ela dizia assim, esse amálgama foi meu professor que fez lá em 1900 e bolinha, na faculdade. E aí eu só olhando, cheio de trinca. Aí um dia ela falei, você tem certeza que você não quer tirar no molar dela? Não. Pois ela apareceu 2 vezes, há muito tempo já, no consultório, com 2 dentes, com a cúspide completamente fraturada. Foram 2 onleys. Eu não sei se removendo o amálgama a gente conseguiria não fazer onlay, porque às vezes está tão frágil a parede, né, que eu não posso deixar aquele esmalte socavado. Mas na situação dela, você imagina, perdeu a parede do dente. Para nós, dentistas, a gente sabe o que é perder, Nossa, né? É horrível. Então, eu imagino. E, assim, o amálgama, às vezes... Antigamente, a gente também colocava, se você falou de restaurar a resina com hidróxido de cálcio, eu já peguei muitas também assim, né? E às vezes também restaurava-se com oxigênio eugenol, praticamente, porque a adequação do meio, antigamente... A espessura dessa tamanho, né? Aí tamanho. eles abaixavam um pouquinho e colocavam amálgama, né? Então, isso são questões, fora as características do material, a quantidade de cobre, se é uma limalha com alto teor de cobre ou baixo teor de cobre, tudo isso vai interferir na influência desse material na fratura do dente, na deflexão de cúspides, nas cunhas que fazem na força, né? Provocando a fratura de cúspides. Então, de uns anos para cá, eu passei a enxergar essas situações com menos apego, né? Então, a gente tem que falar, olha,
vai acontecer uma fratura aqui. Não, mas eu fiz há 20 anos. Falei, justamente por isso. Porque ele já teve o tempo de sobrevida dele. Então, agora é importante que a gente renove, principalmente porque esse material, ele tem, não falo assim, né? O módulo de elasticidade muito mais elevado do que o módulo de elasticidade da dentina. Então, é para a gente abrir os pensamentos, né? E não sofrer. Você não está fazendo uma iatrogenia, pelo contrário, a gente está prevenindo uma possível fratura. E que pode ser catastrófica, né? E ao contrário do que muita gente pensa, até coloquei na caixinha de perguntas, né? O que é melhor, né? Amálgama ou resina? Porque a maioria das pessoas pensam ainda que o amálgama é o melhor material para o dente. E tem esse trabalho que prova, um trabalho de 12 anos, que acho que você até colocou, deixa eu ver se a gente tem ele aqui. Não, ele não tá. Não tá, né? Não, é outro. Tá, que é da Journal of Dental Research, que eles fizeram... Que é do Opidam. Eles fizeram uma avaliação, fazendo porque eu tô com o artigo aqui, gente, eu sou assim, eu sou a moda antiga, eu tenho que imprimir, aí eu tenho eu acho que eu coloquei o resultado dele aí. Quer ver? Dá uma olhada aí. Tem o resultado dele. Esse, não é não? Esse mesmo. Então, esse artigo eu achei super interessante, porque ele compara a sobrevida, né, de 12 anos. Gente, quando eu olho para uma pesquisa, passou de 5 anos, eu já olho com outros olhos. E quando é de 12, então, eu fico extremamente feliz, né? Porque realmente ele teve tempo de acompanhar o resultado, né? Então, ele compara as restaurações de amálgama com resina e ele chega a conclusões interessantes, né? Então, ele chega à conclusão que restaurações pequenas, né, com paciente de baixo risco, paciente de baixo risco para higiene, é aquele paciente que não escova bem, que é onde com alto risco, as restaurações de amálgama foi melhor. Porque o que era indicado antigamente? O paciente não escova bem, vamos indicar o amálgama, né? Então, ele falou que funciona muito bem, restaurações pequenas e até três fases. Já restaurações amplas, a resina foi melhor do que o amálgama em paciente de baixo risco. Então, isso é interessante. E ele, nesse intervalo de 12 anos, ele observou que houve um dobro de falhas com restaurações de amálgama, foram 293, que eu anotei aqui, contra 114 de falhas de resina. E a maioria estava relacionada a fraturas, né? Elas falharam, tiveram que ser substituídas por causa de fratura. Então, isso é muito interessante. É quando a gente fala assim, mas o paciente de alto risco de cárie, então ainda é melhor o amálgama. Hoje, por isso que eu falei do diagnóstico, a gente tem que identificar o comportamento do nosso paciente e é nossa obrigação, porque qualquer material ele vai falhar se o paciente não tiver uma boa higiene oral, se ele não usar o fio dental, se ele não souber... Então, tiver uma manutenção preventiva, né? Às vezes a gente passa horas esculpindo o dente, fazendo polimento e dedica 2 minutinhos para orientar os nossos pacientes a escovar, passar o fio dental. Sendo que deveria ser o inverso, né? Aí vem a minha parte, né? Então, assim, que todos, não é minha parte, eu acho que isso é parte de todos nós. Do dentista. Do dentista, gastar tempo de modificando o comportamento. Né? Então, eu achei interessantíssimo os resultados desse artigo. E esse trabalho pode falar. Esse trabalho é muito clássico, assim, todo mundo é meio apaixonado com esse trabalho. E ele tem um dado muito legal que está nessa caixinha laranja, se quiser trocar para você ver, é que foram 273 pacientes, pessoal, acompanhados por 12 anos, 1949, 1960, quase 2.000 restaurações. Não é lá mesmo, disse? Naquele mesmo. Esse. Tá. Que os amálgamas fraturaram em torno de 6%, 5,9% ao longo desses 12 anos, resina 1,3%. As trincas, né, que não foram fraturas completas, as trincas, amálgama, 4,5%. Resina, 0,1%. Então, isso mostra que nossos materiais restauradores também evoluíram, né? Que eu lembro uns anos atrás, a gente falava que a resina durava, a longevidade era de 10 anos,
de 7 anos, 7, 8. Ninguém queria se comprometer muito para falar quanto tempo ia durar uma resina. Porque a gente ficava com vergonha. Poxa, o amálgama chega a 30, né? 20, 25 anos. E a resina 8, 10 anos. Hoje, a gente percebe que essa diferença não existe mais, né, Disse? Como a gente vê nesses trabalhos de acompanhamento clínico. Tem até aquele outro que está aí, de longevidade. E esse trabalho, ele corrobora muito com o que você disse, que as restaurações amplas, né, são as que mais falham de amálgama, comparado com as de resina. Então, se você tem uma cavidade ampla, é indicado resina. Eu lembro de quando a gente fazia faculdade, cavidade ampla, a gente não podia usar resina, tinha que ser cavidade pequena por causa da contração de polimerização. E tem uma história ainda. Se todos vocês abrirem um livro de dentística, lá tem assim, indicação de resina composta. 1/3 da distância intercuspídea. E eu passei anos olhando aquilo, e às vezes até repetindo na hora de dar aula, e eu falei, esse povo tá, né? A gente faz com um istmo muito maior e tá tudo bem, e está aí. Então, isso, às vezes a gente fica repetindo, sem saber exatamente se aquele material suporta ou não suporta. Né? Tem raciocinar, né? Eu acho muito, muito legal ir na fonte, pegar os artigos, dar uma olhada e tirarem as conclusões de vocês, estabelecerem o protocolo de vocês. Não é porque eu e a Elaine tá falando para vocês que tem que ser assim. A gente está falando de acordo com a minha... Eu estou falando de acordo com a minha experiência, a Elaine de acordo com a experiência dela como professora e como clínica também, que senta no mocho e faz, né? E de acordo com o que a gente lê, né, nos artigos. Então, mas é importante que cada um busque as suas verdades. Exatamente. Tem um artigo muito bacana aí, Disse. Acho que tá escrito longevidade. Vê se você consegue. Elaine, nós temos 6 minutos. Isso, tá bom. É bem rápido, é bem rápido. Só 2 slides que faltam. Esse aqui, Esse trabalho mostra que a longevidade de resina e amálgama é a mesma. É a mesma. Antes a gente ficava com vergonha de dizer que a resina durava menos, né? É a mesma. Um adendo, assim, uma questão é que eles avaliaram restaurações feitas sob isolamento absoluto. Aí a gente tem que avaliar se o isolamento realmente foi o diferencial. E o próximo artigo, Disse, o de 22 anos, é um trabalho do Paulo Rodolfo, que é uma figuraça que fez curso comigo esse ano lá no Palmieri, que ele fez o acompanhamento junto com o Opdan, aquele do artigo de 12 anos, olha que bacana. Ele tá aqui o nome. Exato, um acompanhamento de 22 anos. E ele contou pra gente lá no nosso último encontro que ele tá fazendo um acompanhamento de 28 anos, com uma taxa de sucesso fantástica. Então, a gente já pode comparar com a amálgama, a gente pode trocar as restaurações e sabendo que elas vão ter longevidade e terão mais qualidade, né? Vão ter um módulo de elasticidade muito mais próximo ao dente. Então, isso eu acho que tira a culpa, né? Da gente ficar com medo de indicar. Houve um tempo que a contração de polimerização em cavidades muito longas ficava com medo de fratura, né, da resina. Então, houve uma evolução de técnica, houve uma evolução de materiais e o amálgama ele continuou o mesmo, né? Teve o amálgama adesivo, inclusive tem artigos que comparou o amálgama adesivo sem ser adesivo, não tem diferença, não vai fazer diferença nenhuma em relação a promover fratura ou não e interferir na longevidade ou não. Bacana. Bom, a gente volta os comentários aí, Disse. É verdade, vamos soltar aqui. Tem uma pergunta, deixa eu ver. Volta os comentários da pergunta. Era? Oi, eita! Eu tenho o Eduardo aqui, Elza. Bacana. Muito bom ver todo mundo aqui. E eu acho que a gente chegou a uma conclusão de libertação, digamos assim, e que se a gente não observar e não ouvir o paciente, a gente não vai estar atento a essas questões. Que o paciente, às vezes, passa 2 anos, 3 anos procurando dentista, mudando de dentista, e radiograficamente você não encontra a trinca. Como é que você vai, né, justificar a troca? Mas com segurança, com estudo, com exemplos, a gente consegue fazer isso e convencer o paciente, sim. Exato, e fazer eu lembro do Baratieri, ele falava uma coisa muito legal. O paciente chega com uma cavidade, fala que precisa restaurar, isso não é diagnóstico, né? Até o paciente sabe.
O diagnóstico é isso, da gente chegar na frente, chegar à frente e ver o que está acontecendo com o nosso paciente. É o cuidado. E agora, gente, nessa nova volta, a gente vai ter que estar mais atento, porque isso vai ser um diferencial na nossa vida profissional. Então, Bacana. a gente tem que parar e olhar de uma forma. E eu falo, tudo que a gente só faz diagnóstico, a gente só consegue tratar aquilo que a gente consegue enxergar. Então, a gente tem que estar atentos a isso para procurar enxergar o máximo possível para oferecer o melhor para os nossos pacientes. Vamos pedir para o pessoal fazer um A galera de São Luís aqui, Estélio, eita, até do Sul, Todescan, Sandrinha. Ai, que bom ver todo mundo, muito bacana. Quando eu falo que eu não faço mais live nunca mais, aí eu acho bacana que a gente encontra um monte de gente. É ótimo, Elaine, esse mundo é ótimo. Olha a Tati Dendela, uma amiga minha de São Paulo. Ela dá cursos de oratória, de produtividade, e, assim, super indico vocês seguirem, porque ela é muito top. Ah, é uma libertação mesmo, Miriam. É a Miriam, né? A Melina. Olha, a Melina. Que bom, gente. Eu fico muito feliz. Vamos fazer um print para vocês publicarem, compartilharem. Se esse conteúdo foi útil para vocês, não guardem só para vocês. Assim como eu e a Elaine viemos compartilhar esse conhecimento com vocês. É importante vocês também compartilhar aquilo que foi bom para vocês com outros colegas. E assim a gente vai fortalecendo a nossa odontologia. Nós vamos falando uma mesma língua, né? E seguindo por uma mesma linha. E isso é ótimo. Gente, vamos fazer uma odontologia mais unida. Vamos aí fazer um print? Vou fazer o meu.